Bem-vindo ao podcast Contos de Terror na Escuridão da Noite, onde o medo ganha vida e as sombras contam histórias. Prepare-se para uma jornada arrepiante além do comum. Além da fronteira do desespero. A noite era densa e a estrada deserta estendia-se à frente de Miguel, uma fita negra cortando a escuridão. Um vislumbre de terror aguardava-o na curva seguinte. Um som metálico retumbante, pneus chiando e, em um instante que pareceu se esticar até a eternidade, o mundo de Miguel colidiu e desintegrou-se. Ao recobrar a consciência, Miguel percebeu-se preso em uma realidade sombria e fragmentada. O ambiente era um hospital abandonado, uma instituição que já fora palco de curas e agora permanecia entregue à decadência. As paredes escurecidas exalavam um odor de desespero, e a luz espectral que se infiltrava pelas janelas quebradas conferia ao lugar uma atmosfera de pesadelo. Miguel tentou se mover, mas uma força invisível o mantinha cativo. Seu corpo físico, agora em coma na dimensão dos vivos, tinha seu espírito aprisionado na fronteira tênue entre a vida e a morte. Sombras dançavam nos corredores vazios, sussurros ininteligíveis ecoavam em seu íntimo, como se vozes de almas penadas vagassem por ali. À medida que Miguel explorava o hospital abandonado, sua angústia crescia. Corredores intermináveis se desdobravam diante dele, e cada sala escura escondia segredos sombrios. Portas rangiam ao vento como se abrissem e fechassem por vontade própria, revelando vislumbres fugazes de figuras espectrais que desapareciam no momento seguinte. Uma presença maligna pairava sobre o lugar, uma força inominável que não pretendia libertar Miguel. Sombras se materializavam, distorcendo-se em formas indescritíveis. Olhos ardentes o encaravam de cantos escuros e risos arrepiantes reverberavam pelo hospital, originados de gargantas invisíveis. A cada tentativa de Miguel de escapar, a escuridão apertava seu cerco. Correntes etéreas o envolviam, impedindo qualquer progresso. O eco de seu próprio sofrimento ressoava nas paredes decrépitas, enquanto vozes sussurravam promessas de tormento eterno. Nos confins sombrios do hospital, Miguel encontrou salas secretas, onde rituais obscuros haviam ocorrido tempos atrás. Pinturas descascadas nas paredes contavam histórias de sacrifícios e entidades sombrias invocadas. Era como se as próprias entranhas do lugar pulsassem com uma energia maligna que rejeitava qualquer tentativa de fuga. No ponto mais profundo da escuridão, Miguel confrontou a origem de seu sofrimento. Uma entidade sombria, enredada em fios de escuridão, erguia-se diante dele. Olhos vazios emanavam uma malevolência além da compreensão humana. Era a guardiã da fronteira, uma força que buscava manter presas as almas na dimensão que separa a vida da morte. À medida que as trevas envolviam Miguel, a entidade proferiu palavras antigas e indecifráveis, condenando-o a uma eternidade de agonia. A dimensão entre a vida e a morte tornou-se sua prisão eterna, um labirinto de terror onde sua alma permaneceria cativa, perdida entre os gemidos de almas atormentadas e os sussurros das forças misteriosas e malignas que não pretendiam deixá-lo escapar. Para ouvir mais histórias, causos e contos iguais e até melhores que esse, ajude o canal a crescer. Se inscreva, dê seu like, ative o sininho e compartilhe o link dos nossos vídeos com seus amigos, contando a eles sobre as várias produções do canal. O Silêncio dos Esquecidos. Na fronteira entre o palpável e o sobrenatural, um asilo abandonado erguia-se como uma silhueta decadente, envolta em sombras de mistério e desespero. O grupo de youtubers investigadores paranormais, ansiosos por desvendar os segredos que sussurravam entre as paredes desgastadas, adentraram aquele recinto lúgubre com câmeras em mãos e corações imersos na correnteza do desconhecido. A atmosfera pesada envolveu-os no instante em que cruzaram o limiar da entrada que rangia, como se o asilo exalasse um suspiro antigo de sofrimento reprimido.
Corredores sombrios se estendiam diante deles, portas rangiam misteriosamente e a luminosidade fraca das lanternas revelava uma arquitetura que testemunhara décadas de dor e desespero. Inicialmente, a excitação dos youtubers ecoava nos corredores, mas à medida que a noite se aprofundava, as sombras pareciam ganhar vida própria. Sussurros indistintos pairavam no ar, e as câmeras capturavam vislumbres fugazes de vultos pálidos que dançavam nos limites da visão. Os passos reverberavam como batidas de corações distorcidos, enquanto o grupo avançava pelos corredores sinuosos, perdendo-se na teia do asilo esquecido. A cada porta que abriam, salas desoladas revelavam destroços de camas enferrujadas e objetos abandonados. A energia residual do sofrimento passado impregnava o ambiente, deixando os youtubers com uma sensação de inquietação que nenhum vídeo pré-gravado poderia capturar. Sombras se contorciam, brincando com a luz titubeante, e as vozes do passado pareciam sussurrar histórias de desespero que ressoavam em seus ouvidos. O grupo, inicialmente unido na busca por respostas, começou a fragmentar-se à medida que o medo se insinuava em seus corações. Um a um, membros desapareciam em corredores sombrios e as câmeras transmitiam apenas estática e murmúrios incoerentes. A escuridão tornava-se uma entidade viva, consumindo-os um por um, como se o asilo fosse um portal para um reino onde a realidade e a loucura se fundiam. O líder do grupo, Daniel, agora sozinho e temendo o pior, tentava encontrar seus companheiros desaparecidos. À medida que percorria corredores desolados, a arquitetura do asilo parecia distorcer-se, mudando como se as próprias entranhas do edifício conspirassem contra ele. Sussurros se intensificavam e sombras ganhavam formas aterrorizantes, dançando nas periferias de sua visão. Finalmente, Daniel chegou a uma ala esquecida, onde uma presença sinistra pairava no ar. A luz trêmula da lanterna vislumbrou seus colegas, cativos de forças sombrias que se retorciam como sombras famintas. Seus olhos refletiam o horror de quem havia testemunhado algo além da compreensão humana. Antes que pudesse reagir, o asilo tremeu como se acordasse de um sono profundo e uma escuridão impenetrável envolveu Daniel. A última imagem que capturou com sua câmera foi um vulto pálido e distorcido movendo-se em direção a ele, enquanto a escuridão consumia a tela. O asilo, agora silencioso como um túmulo, guardava seus segredos sombrios. O grupo de youtubers, uma presença efêmera na teia do sobrenatural, havia desaparecido sem deixar rastro, suas câmeras transmitindo apenas o eco vazio daquilo que não podia ser compreendido. O asilo, com sua história entrelaçada com o horror, permanecia como um monumento decadente ao desconhecido, um lugar onde os vivos se aventuram e os mistérios devoram a luz da razão. Aprisionada nas sombras da vingança. A noite envolveu a velha mansão em um manto de escuridão, onde a lua, apagada e distante, lançava pálidos raios sobre uma cena macabra. Ellison despertou, seus olhos dilatados pelo terror, ao se dar conta da cruel realidade que a aguardava. Ela estava algemada ao corpo do marido, frio e sem vida, que jazia ao lado dela em uma cama de dossel encharcada de sombras. O metal gélido das algemas mordia seus pulsos, mas algo mais, algo além do físico, a mantinha presa àquele leito funesto. Uma voz ecoou em sua mente, um sussurro ancestral que proclamava uma vingança que transcendia a própria morte. A trama sinistra, arquitetada por forças insondáveis, exigia que Ellison pagasse por crimes dos quais não fazia parte. A mansão, uma testemunha silenciosa do passado sombrio, murmurava segredos que reverberavam nos corredores vazios. As sombras se contorciam como serpentes famintas, engolindo a luz que se atrevia a penetrar naquele espaço de condenação.
Ellison, agora ciente de sua cruel sina, sentia o peso do desconhecido pairando sobre ela, enquanto aguardava o inevitável. O silêncio foi quebrado pelo som de passos furtivos ecoando pelos corredores sombrios da mansão. Uma presença nefasta, oculta nas sombras, se aproximava. O eco metálico de alguma lâmina deslizando de sua bainha cortou o silêncio, acompanhado por um riso sibilante que parecia emergir do próprio abismo. 2 terríveis algozes surgiram, envoltos em capas escuras que dançavam ao vento como sombras libertas de sua prisão. Seus rostos permaneciam ocultos nas sombras do capuz, uma presença sinistra que desafiava a própria natureza da existência. Ellison, com o coração a martelar dentro do peito, sentiu-se vulnerável perante a iminente ameaça. A execução do destino iniciaram-se quando os captores desvelaram suas intenções. Palavras impregnadas de veneno sibilaram entre dentes cerrados, revelando que a vingança reclamava mais do que simples justiça. Era um ritual macabro, uma dança sombria onde o sangue seria o tributo para acalmar as sombras do passado. O desespero tomou conta de Ellison, mas ela não podia se mover, não podia fugir. As algemas físicas e metafísicas a mantinham presa à tragédia que se desenrolava diante dela. Os captores, implacáveis e cruéis, aproximaram-se, suas lâminas reluzindo na fraca luz da lua, prestes a cortar a última esperança que ainda pulsava no coração de Ellison. Cada instante era uma eternidade, cada respiração um eco de agonia. Os captores estavam a poucos passos de selar seu destino, quando de repente um lampejo de coragem surgiu dentro dela. Um rugido ancestral ecoou em sua mente, um último apelo para resistir ao destino. Ellison, em um ato desesperado, lançou-se contra as algemas espirituais, rompendo as correntes que a aprisionavam. O ritual foi interrompido, as sombras rugiram como um ser vivo ferido. Ellison, agora livre das amarras, encarou os captores com olhos que refletiam a determinação de quem havia desafiado o destino. O ambiente tremeu, a mansão parecia gemer diante da ousadia daqueles que desafiavam suas leis sombrias. A escuridão se dissipou, revelando a verdadeira natureza dos captores. Eram figuras desvanecendo-se como fumaça, criadas pela trama sinistra que buscava sua vingança. Ellison, enquanto a mansão caía em um silêncio sobrenatural, compreendeu que a libertação não vinha apenas da ruptura física das algemas, mas também da coragem de enfrentar as sombras que a acorrentavam ao passado. O segredo da caixa abandonada. No recanto obscuro de um antiquário esquecido pelo tempo, Gilda deparou-se com uma caixa de guerra-cabeça, uma relíquia antiga e rara que emitia uma aura sinistra. A madeira polida exibia entalhes que contavam uma história de tormento e sacrifício. Fascinada e inexplicavelmente atraída, Gilda tomou a decisão de desvendar os segredos macabros que repousavam dentro daquela caixa ancestral. Com mãos trêmulas, Gilda abriu o artefato, revelando uma intricada teia de engrenagens que formava um complexo quebra-cabeça. Ela se propôs a decifrar o enigma, ignorando a sutil advertência que a caixa sussurrava em sua mente. À medida que as peças se encaixavam, uma sensação de mal-estar começou a envolver Gilda, como se a própria realidade estivesse prestes a desmoronar. A atmosfera ao redor dela tornou-se densa, carregada com a presença de entidades que transcenderam as barreiras do inferno. Cenobitas, demônios sádicos de uma dimensão distorcida, emergiram das sombras como espectros vingativos. Seus corpos mutilados eram uma manifestação grotesca de prazeres sombrios, e seus olhos ardiam com uma malícia que transcendia a compreensão humana. Gilda,
agora envolta em um terror indescritível, percebeu que suas ações inadvertidas haviam aberto uma porta para um reino de sofrimento além de sua imaginação. As correntes dos cenobitas rangiam enquanto eles se aproximavam, como se a própria realidade se contorcesse diante de sua presença. Cada passo ressoava como o bater de tambores funestos, anunciando um destino sombrio. As figuras distorcidas dos cenobitas convergiram para Gilda, seus rostos desfigurados contorcendo-se em sorrisos sádicos. As vozes guturais sussurravam promessas de tormento eterno, enquanto correntes invisíveis aprisionavam a jovem em um círculo de agonia. Gilda, impotente diante do pesadelo que ela mesma desencadeou, mal conseguia articular um grito abafado. Cada cenobita exibia instrumentos de tortura esculpidos na essência da própria escuridão. Gilda, paralisada pelo medo, via esses instrumentos macabros ganharem vida, como se a própria malevolência do inferno se materializasse diante dela. A caixa de guerra-cabeça, agora um portal instável, pulsava com uma energia perversa que alimentava a presença dos cenobitas. À medida que os demônios avançavam, Gilda podia sentir a realidade se desintegrar à sua volta. A linha que separava o que era real da distorção do pesadelo tornava-se cada vez mais difusa. As paredes do antiquário ondulavam como a superfície de um lago perturbado, revelando vislumbres de um reino de tortura e sofrimento que aguardava além daquele limiar sombrio. E assim, naquele momento em que o terror atingiu seu ápice, Gilda compreendeu que a caixa de guerra-cabeça era mais do que uma mera relíquia. Era um artefato amaldiçoado, uma chave para um reino onde os cenobitas reinavam como carrascos sádicos. Ela, inadvertidamente, tornara-se a arquiteta de seu próprio pesadelo, e a escuridão, agora desencadeada, envolvia-a como uma mortalha insaciável. Além das sombras do sanatório, Brigida, envolta em sombras, encontrou-se em um redemoinho de desespero que a conduziu às portas sombrias de um instituto. O edifício, de aparência austera, revelava-se como seu último refúgio, uma esperança desesperada de alívio para as tormentas que assombravam sua mente. Ao cruzar o limiar do sanatório, Brigida mergulhou em um pesadelo que transcendia sua compreensão. Os corredores eram iluminados por luzes frias e assépticas, mas a atmosfera vibrava com uma energia sinistra. Médicos de semblantes sombrios, envoltos em jalecos brancos, observavam-na como abutres famintos, suas intenções obscurecidas por um véu de malevolência. Voluntariamente, Brigida submeteu-se a OS protocolos de tratamento, ansiosa por encontrar um alívio que se mostrava evasivo. No entanto, a aparente busca pela cura estava longe de ser o que parecia. Aos poucos, a linha entre a terapia e a tortura se desvanecia e Brígida, vulnerável, via-se presa em uma teia de manipulação cruel. Os médicos, com sorrisos gélidos que mal escondiam suas verdadeiras intenções, conduziram Brígida a uma sala obscurecida. A luz fraca revelava instrumentos cirúrgicos macabros dispostos meticulosamente, e a tensão no ar anunciava uma virada aterrorizante nos eventos. Brigida, já desconfiada, sentiu um arrepio na espinha, mas já era tarde demais para retroceder. O procedimento, anunciado como um avanço no tratamento para a ansiedade, começou de maneira aparentemente convencional. No entanto, à medida que as agulhas penetravam sua pele, Brigida começou a perceber que algo estava profundamente errado. Visões demoníacas dançavam diante de seus olhos, uma galeria de horrores que ecoava a escuridão de sua própria psique. A dor era excruciante, mas havia algo mais. Uma presença indescritível que pairava sobre a sala cirúrgica, alimentando-se do sofrimento de Brigida. A linha entre a realidade e o pesadelo desaparecia e ela se via envolvida por figuras grotescas que se contorciam em uma dança macabra. As vozes sussurrantes
uma cacofonia de tormento, ecoavam em seus ouvidos. Desesperada para escapar, Brigida, apesar da agonia, encontrou forças para resistir. Um acesso de coragem misturou-se à sua angústia e ela rompeu os grilhões que a prendiam à mesa cirúrgica. O pânico se instalou no sanatório enquanto Brigida, guiada por impulsos primalmente humanos, fugia pelos corredores escuros, sua mente um labirinto de caos e terror. Perseguida por médicos mascarados, que agora revelavam faces distorcidas pelo sadismo, Brigida encontrou-se em uma corrida frenética pela sobrevivência. Sombras projetavam-se nos cantos, contorcendo-se como entidades que ansiavam por arrastá-la de volta à escuridão do sanatório. Enquanto Brigida lutava contra a loucura que ameaçava consumi-la, percebeu que o sanatório era mais do que uma instituição de tratamento. Era um portal para dimensões sombrias, onde a linha entre ciência e ocultismo desaparecia. Seus perseguidores, não apenas médicos, mas emissários de uma entidade sádica que se alimentava do desespero humano. A luta pela liberdade tornou-se uma batalha contra forças que transcendiam a compreensão humana. Brígida, ainda ferida e aterrorizada, enfrentou o abismo de sua própria mente e os horrores que o sanatório escondia. Em um derradeiro confronto nas entranhas do instituto, ela desafiou as sombras que a assombravam e, contra todas as probabilidades, emergiu daquele pesadelo com uma frágil chama de sanidade acesa em seus olhos assombrados. O sanatório, entretanto, permanecia como um monumento à terrível fusão entre ciência e pesadelo, onde as fronteiras entre a cura e a loucura eram tão fluidas quanto as sombras que dançavam em seus corredores infinitos. Quem foi John Wayne Gacy? John Wayne Gacy foi um criminoso norte-americano e assassino em série, nascido em 17 de março de 1942 em Chicago, Illinois, e falecido em 10 de maio de 1994. Ele ganhou notoriedade como o Palhaço Assassino, devido à sua participação em eventos locais como palhaço para entreter crianças. Gacy também era um empresário bem-sucedido e ativo na comunidade. No entanto, por trás da fachada de respeitabilidade, Gacy cometeu uma série de crimes horríveis. Entre 1972 e 1978, ele assassinou pelo menos 33 jovens do sexo masculino, muitos dos quais eram adolescentes. A maioria das vítimas foi estrangulada após serem sexualmente agredidas. Gacy escondeu os corpos embaixo de sua casa e em um rio próximo. Gacy foi finalmente detido em dezembro de 1978, quando a polícia descobriu evidências dos assassinatos durante uma investigação relacionada ao desaparecimento de um adolescente. Ele foi condenado por 33 assassinatos e recebeu pena de morte. Gacy passou quase 14 anos no corredor da morte antes de ser executado por injeção letal em 10 de maio de 1994. Qual a relação entre John Wayne Gacy e a figura do palhaço? Os crimes de John Wayne Gacy chocaram a sociedade pela crueldade e pela duplicidade de sua vida, destacando a capacidade de criminosos em esconder suas atividades sombrias sob uma máscara de normalidade. Qual a relação entre John Wayne Gacy e a figura do palhaço? A relação entre John Wayne Gacy e a figura do palhaço está associada ao fato de que Gacy, além de ser um criminoso, era conhecido por se apresentar como palhaço em eventos locais. Essa dualidade entre sua persona pública como um palhaço amigável e suas atividades criminosas chocantes contribuiu para que ele ficasse conhecido como o palhaço assassino. Gacy usava sua persona de palhaço para entreter crianças em festas de bairro, hospitais e eventos comunitários. Ele também participava de desfiles e eventos de caridade vestido como seu alter ego, Pogo the Clown. Esse papel como palhaço contrastava fortemente com a realidade perturbadora de suas ações como assassino em série. A descoberta dos crimes de Gacy, combinada com sua associação à figura do palhaço, contribuiu para que a imagem do palhaço fosse, em certa medida,
vinculada ao medo e à insegurança na cultura popular. O caso de Gacy reforçou a noção de que por trás de máscaras aparentemente inofensivas, algumas pessoas podem esconder comportamentos malignos. Essa conexão contribuiu para a perpetuação de estereótipos negativos sobre palhaços em obras de ficção e na imaginação popular. Para ouvir mais histórias, causos e contos iguais e até melhores que esse, ajude o canal a crescer. Se inscreva, dê seu like, ative o sininho e compartilhe o link dos nossos vídeos com seus amigos, contando a eles sobre as várias produções do canal. O Carnaval do Apocalipse, o chamado Além da Morte. Era um carnaval como qualquer outro, com ruas tomadas por foliões que celebravam a efêmera alegria em meio a danças e cores vibrantes. Contudo, naquele instante efêmero entre a festividade e a escuridão, algo sinistro desceu dos céus, despencando como uma estrela cadente transformada em pesadelo. Um objeto misterioso, destilando uma aura sombria, aterrissou na Terra, anunciando o início do fim. A onda de choque resultante da colisão varreu o globo, uma manifestação apocalíptica que ceifou a vida de 5 estranhos, cada um de uma parte diferente do mundo. Em um piscar de olhos, a morte os envolveu como uma mortalha gélida, mas a escuridão que se seguiu foi interrompida por um milagre macabro. Lucas, John, Pietro, Marlene e Dimitri renasceram, emergindo dos abismos da morte com uma missão que transcenderia a compreensão humana. Os 5, unidos por um destino entrelaçado, despertaram para uma realidade alterada. Em suas mentes ecoavam vozes desconhecidas, sussurrando um propósito sombrio. A aura que os rodeava era um sinal, uma marca indelével que os conectava a algo além da compreensão humana. A busca pela verdade começou, enquanto as cicatrizes da morte marcavam seus corpos e almas. Guiados por forças além de sua compreensão, os 5 renascidos embarcaram em uma jornada que os levou a descobertas aterrorizantes. Era-lhes revelado que foram escolhidos para serem os instrumentos da salvação ou da ruína. Cada um carregava consigo a tarefa de caçar e enfrentar os 4 cavaleiros do Apocalipse, seres escolhidos para desencadear o cataclismo final sobre a Terra. Lucas, dotado de visões sombrias, liderava o grupo. John, cuja ligação com as sombras tornava-o um guerreiro formidável. Pietro, enigmático e marcado por premonições. Marlene, a curandeira capaz de trazer a vida de volta da beira do abismo. E Dimitri, um mestre nas artes ocultas, habilidoso em desvendar mistérios antigos. A trilha para a salvação era perigosa, com cada passo revelando um rastro de caos que se espalhava pelo mundo. Os cavaleiros, encarnações da fome, da peste, da guerra e da morte, manifestavam-se de maneiras insidiosas. Peste disseminava epidemias, guerra incitava conflitos sangrentos, fome esgotava os recursos e morte ceifava vidas indiscriminadamente. À medida que os renascidos enfrentavam cada cavaleiro, a escuridão interior que habitava seus corações tornava-se evidente. Cada confronto era uma batalha não apenas contra as forças malignas, mas também contra os próprios demônios interiores. O carnaval, que outrora celebrava a vida, transformou-se em um palco de confronto entre a luz e as sombras, entre a redenção e a perdição. A jornada dos renascidos culminou em uma batalha épica, onde o destino da humanidade pendia na balança. O céu escureceu, trovões ribombaram e as figuras dos cavaleiros contorciam-se em agonia, enquanto enfrentavam a resistência improvável dos renascidos. O destino da Terra pairava à beira do abismo, aguardando o veredicto final daquela batalha épica que ecoaria pelos corredores do tempo. E assim, com cada cavaleiro derrotado, os renascidos selaram o destino do Apocalipse e dissiparam as trevas que ameaçavam engolir a Terra. O carnaval terminou,
não com uma dança de destruição, mas com a promessa de renovação. Os 5 escolhidos, marcados por morte e redenção, caminharam para o horizonte, deixando para trás um mundo transformado, livre das correntes que o ligavam ao abismo. O fim dos tempos, por enquanto, fora adiado, e a esperança, como uma chama persistente, continuaria a arder nas almas dos renascidos. Para ouvir mais histórias, causos e contos iguais, e até melhores que esse, ajude o canal a crescer. Se inscreva, dê seu like, ative o sininho e compartilhe o link dos nossos vídeos com seus amigos, contando a eles sobre as várias produções do canal.